Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou de qualquer outro país no mundo você assiste a esta edição, comente, deixe sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Uma data histórica para o Nordeste brasileiro. Após mais de 13 anos de espera, eixos Norte e Leste foram concluídos e as águas do Velho Chico finalmente chegando ao Rio Grande do Norte. Governo federal finaliza a transposição do Rio São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. Ele esteve na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, para a entrega do Núcleo de Controle Operacional da Integração do São Francisco, responsável pelo controle do bombeamento das águas do rio para os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A obra controla, entre outras coisas, as redes de tecnologia de informação, as estações de bombeamento, subestações, estruturas de controle e tomadas de água dos dois eixos do projeto São Francisco, o Norte e o Leste. Em Salgueiro, o presidente Bolsonaro visitou uma estação de bombeamento, a estação de bombeamento de água, que leva então água para o Rio Grande do Norte, por exemplo. Ele acionou a bomba que leva águas do São Francisco Nordeste adentro. Marinho, o total dessa obra deve ficar em quanto aproximadamente? 14 bilhões. Vamos lá? 14 bilhões, água para o Nordeste. Então vamos lá. Há pouco estive com o presidente do BNDES. E o banco, ao longo de 14 anos de administração vermelha, enfrentou desvios ou projetos mal feitos, mal geridos, um prejuízo na ordem de 500 bilhões de reais. Então, comparem 500 bilhões com 14 milhões. Teve há poucos dias na Petrobras. Ao longo também de 14 anos, a Petrobras, por desvios e projetos mal feitos, enfrentou um endividamento de 900 bilhões de reais. Vocês estão pagando essa conta no preço do combustível na bomba. Também, como sempre, estive também com o presidente da Caixa Econômica Federal. Neste mesmo período, aí sim, quase tudo desviado. O equivalente a 45 bilhões de reais. Dá para ter noção desses números? O que poderíamos fazer para o Brasil com este montante que se aproxima a 2 trilhões de reais? Ninguém faz nada sozinho. Sempre necessitamos de alguém ao nosso lado para atingir o seu objetivo, quer seja num concurso, quer seja na realização de uma obra. Eu conto, de forma direta ao meu lado, com 23 ministros para atingir a esses objetivos. E junto com eles vêm secretários, vêm servidores públicos federais, estaduais e municipais. Minha gratidão a todos eles que participaram e participam desta obra fantástica que estamos vendo aqui do lado. De Salgueiro, o presidente da República seguiu para a cidade de Jati, no Ceará. Ali ele visitou a barragem de Jati, estrutura que possui 56 metros de altura e capacidade de acumular até 28 milhões de metros cúbicos de água. E ali foi realizada a liberação de água da estrutura até o cinturão de águas do Ceará, que não recebe água do São Francisco desde maio de 2021, devido a serviços de manutenção e de substituição de equipamentos para a modernização da estrutura.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o acionamento para o enchimento da barragem ocorreu em junho de 2020, possibilitando que a água seguisse para outras áreas do estado, entre elas a região metropolitana de Fortaleza. Agora, com os reparos, este momento importante também da história, com a presença do presidente da República. E levando-se em conta que a transposição do São Francisco está orçado em aproximadamente 14 bilhões de reais, equivale que aquilo desviado da Petrobras ou mal administrado daria para fazer 50 transposições do São Francisco. Além desses ministros maravilhosos que temos aqui, hoje, em especial, o Rogério Marinho, encarregado de tocar a obra da transposição do São Francisco, temos outros ministros também. Até ouso dizer a vocês, né? Qual ministro nosso não corresponde para com os anseios de vocês? Água é vida. Algo que vocês, o ser humano, não pode abrir mão. E a gente vê o que está acontecendo agora aqui. Mas se vocês forem lá para o extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé, a mesma coisa acontece. Lá também tem falta d'água. E agora, quem está na obra de uma barragem lá em Bagé? O nosso Exército Brasileiro. Essas Forças Armadas, que são de vocês, são de todos nós, que tem uma responsabilidade enorme no Brasil. A mais importante é a de garantir a democracia e a nossa sagrada liberdade. A nossa imprensa que está no fundo. Sou um presidente que durante 3 anos, em nenhum momento, vocês ouviram de mim ou tomaram conhecimento de qualquer ato da nossa parte para censurar-lhes. Que pese tudo aquilo que vocês escrevem, falam ou mostram em imagens. Você não tem preço para esse povo aqui que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro-pipa e com toda a sorte de intempéries, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, o nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para todo o nosso Nordeste. Obrigado, Marinho. Obrigado, presidente. E nesta quarta, a maratona pelo Nordeste continua no Rio Grande do Norte, com direito a motociada em Caicó, que está lotada, com os seus hotéis lotados, enfim, muita gente na cidade. E o presidente faz visita à barragem de Oiticica, que fica na cidade de Jucurutu. No mesmo estado, ainda a cerimônia para a chegada das águas do São Francisco em Jardim de Piranhas, com direito até uma jeguiata no Rio Grande do Norte. Demissão de veterano da Globo deixa colegas chocados, gente. As demissões não param. Fernando Rego Barros já deixou de se identificar como jornalista da Globo. Nessa semana, ele foi demitido após cumprir o plantão de fim de semana. No sábado, apareceu pela última vez no Jornal Nacional. Estava na emissora desde 1989, quando foi contratado pela Globo Nordeste em Recife. Nos últimos anos, atuou na cobertura política em Brasília. A notícia da demissão do veterano surpreendeu redações do Grupo Globo em todo o país. Amigos, chegou a minha vez, comunicou Fernando em e-mail de despedida. O choque se dá por conta da rapidez com que as demissões estão acontecendo, sem muita cerimônia, sem despedida, chegar e passar o facão. Isso denota até um certo desrespeito com figuras renomadas do quadro de colaboradores da emissora. O governo federal publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa que oficializa uma série de mudanças introduzidas na Lei Rouanet num decreto no meio do ano passado, como a inclusão de arte sacra no âmbito da lei. Também foram contempladas na publicação medidas novas anunciadas anteriormente pelo Twitter do secretário de Fomento, André Porciúncula,
como limite de R$3.000 para os cachês de artistas solos. E este é um dos motivos de grande parte da comunidade artística, dos grandes, não é? Estar aí horrorizada e trabalhando intensamente contra o governo. Músicos podem receber até R$3.500 e maestros de orquestra até R$15.000. Mas quem não viu por aí notícias que no passado artistas poderosos, conhecidos, famosos, não é? Milionários que conseguiam mais milhões de reais em incentivo, em apoio, através da tal Lei Rouanet. Pois é, isso mudou, por isso tanto ódio agora. Segundo o secretário Porciúncula, ele diz, que trabalha inclusive ao lado de Mário Frias, o cachê de R$3.000 é um valor excelente para artistas em início de carreira. E não haverá exceções para celebridades. A mudança é importante, com isso vai democratizar o acesso para muito mais brasileiros, milhares de brasileiros, de canto a canto do nosso país. Enquanto no passado você via só alguns poucos que pegavam muito, não é? E nem a maioria das vezes sem precisar até, e a maioria das vezes São Paulo, Rio de Janeiro eram privilegiados porque ali se concentravam os artistas, não é? Agora a oportunidade da cultura, do apoio cultural chegando aos brasileiros que de fato precisam. E você viu a repercussão negativa e bombástica de uma fala do apresentador Monark no Flow Podcast, e ele saiu em defesa de um partido da Segunda Guerra Mundial, não é? Conhecido à época, um sistema, um regime, enfim, daquilo que foi o pior na história da humanidade e que queria exterminar com os judeus, o que culminou também com a Segunda Guerra Mundial. E esse apresentador intermediava agora uma participação de 2 deputados, Kim Kataguiri e Tabata Amaral, e falavam aí de algo relacionado ao tema, não é? Esquerda, direita, essas coisas aí. No fim, todos andaram falando umas coisas estranhas, mas o que disse Monark pegou muito, muito mal e repercutiu tremendamente. Mais tarde, inclusive, com a casa caindo, o apresentador chegou a publicar um vídeo em que pede desculpas, diz que estava bêbado quando defendeu a existência do tal partido no Brasil. Mas aí o estrago já estava completo. Os 2 deputados que estavam participando também tiveram que se explicar e ainda estão se explicando por conta do episódio. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, declarou que acredita que a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República não deve sobreviver até as eleições deste ano e que o ex-juiz deve chegar em outubro como candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados. A fala foi dada por Ciro Nogueira em entrevista concedida ao portal Metrópolis. Pelo que conheço do histórico do ex-ministro Sérgio Moro, acho difícil ele continuar com a candidatura que hoje patina nas pesquisas. Ele está com muito problema na própria justiça, já que está com vários pedidos de bens bloqueados, denúncias no Ministério Público, destacou o ministro da Casa Civil. Para Nogueira, Moro é hoje uma pessoa com conflitos de identidade e que nunca ficou desempregado na vida. O Auxílio Brasil, novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, injetará mais de 90 bilhões de reais na economia de varejo durante 2022, informou o ministro da Cidadania, João Roma. Segundo Roma, o governo também pagará um aditivo do auxílio emergencial, que vigorou até outubro de 2021, a homens chefes de família. A verba, que inicialmente era prioritária para mulheres, chefes de família, foi liberada para homens pelo Congresso Nacional no fim de 2021, será paga em breve pela Caixa. São vários programas que vão além da proteção social, mas também buscar a transformação social para as famílias brasileiras. Estamos conseguindo fortalecer com o programa permanente de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil. Mais de 17 milhões de famílias necessitadas em todo o Brasil, afirmou o ministro.
E quem acaba de completar 75 anos é a atriz que já foi conhecida como a namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Foi em Minha Doce Namorada, em 1971, que ela ganhou o apelido de Namoradinha do Brasil. Entre alguns dos seus maiores sucessos estiveram muitas novelas, como Roque Santeiro, a inesquecível Viúva Porcina e também Vale Tudo. Ela participou em várias novelas, produções geralmente da Rede Globo, interpretando uma personagem sempre chamada Helena, quase sempre, várias vezes. A popularidade e o carinho que o povo tem para com Regina Duarte incomodaram muito a classe artística, ou uma parte dela, que em boa parte atualmente vive a criticar Regina Duarte. Enquanto ela mantém seu prestígio, sua originalidade, coragem e sempre um sorriso na face. Ela recebeu as felicitações de muitos amigos e, acima de tudo, de muitos brasileiros, já que pelas redes sociais ela sempre tem uma participação especial nos assuntos mais importantes do país, sem nunca esconder o que pensa, o que sente, no que acredita, suas opiniões. Em entrevista publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço sobre seus 3 primeiros anos à frente da pasta. Segundo Guedes, é necessário avançar na agenda de reformas, mesmo em um ano eleitoral. Acho profundamente desonesto ignorar o impacto da pandemia na agenda econômica. Todas as narrativas reconhecem que a pandemia foi algo terrível, que efetivamente foi uma tragédia de dimensões planetárias. Mas quando se fala do seu impacto na economia, as cobranças são como se não houvesse uma guerra e como se, nos 3 anos em que estamos aqui, 2 não tivessem sido voltados à pandemia. A pandemia mudou todo o nosso cronograma. No primeiro ano, a prioridade absoluta era o controle de despesas do governo. Além da reforma da Previdência, entregamos a reforma administrativa para o Executivo examinar e a PEC do Pacto Federativo para o Senado, que era um marco de controle fiscal. No segundo ano, o plano era fazer a reforma tributária e acelerar as privatizações. Já havíamos começado a vender subsidiárias de estatais e entraríamos nas maiores empresas. Aí, quando chegou a doença, saímos do trilho das reformas e fomos atacar a pandemia. Quem é que iria falar de privatização no meio da pandemia? Ainda assim, conseguimos 230 bilhões de reais com as vendas de subsidiárias e estatais que não demandavam mudanças constitucionais em 2 anos e desalavancamos os bancos públicos em mais 220 bilhões de reais. Em 4 anos, no mesmo compasso, daria quase $500 bilhão em privatizações, destacou Guedes. Sobre reformas em ano eleitoral, ele disse: é necessário haver um reforço da aliança dos liberais com os conservadores em defesa de programa liberal democrata na economia. Há conservadores em torno do presidente que o aconselham a não empreender as reformas administrativa e tributária por receio de que percam votos, enquanto os liberais insistem que, para manter os seus votos, os votos do centro, é importante que as reformas estruturantes prossigam, pois elas, reformas, é que garantem o caminho da prosperidade. 1000 vezes eu falei para o presidente o seguinte: o senhor quer dar certo? Vamos fazer a coisa certa. Eu estou aqui para ajudá-lo a fazer a coisa certa. Se o senhor fizer a coisa certa, o senhor será reeleito. O senhor tem chance de ganhar a eleição. Se não fizer, não. Então acho que nesta reta final, um maior compromisso com a agenda liberal pode ajudar muito, porque este é um governo de reformas. Nós temos de seguir com as reformas. O presidente da Câmara falou que já fez a reforma tributária e está esperando o Senado avançar com a parte dele e que está disposto a retomar a reforma administrativa. O presidente do Senado também falou que vamos seguir com as reformas que são importantes para o Brasil. Então acho que tem chance de sair a mudança no imposto de renda. Acredito que vão sair também as privatizações dos Correios e da Eletrobras, destacou Guedes.
O ministro da Economia ainda falou sobre os preços dos combustíveis, gente. Não é o Bolsonaro que está fazendo o petróleo subir lá fora, nem o ministro Paulo Guedes, assim como não sou eu quem controla o regime de chuvas e está subindo a tarifa de eletricidade. Juntando isso tudo, acho natural que a classe política reaja procurando soluções. O problema é que, normalmente, procuram soluções que já deram errado muitas vezes. Tem gente que propõe controle de preços, fundos de estabilização. São medidas emergenciais e a maior parte delas, dependendo de como são tratadas, pode até agravar em muito o problema. A gente tem simpatia pela ideia de zerar os tributos do óleo diesel, cujo impacto fiscal deve ser de cerca de 17 bilhões de reais ou 18 bilhões ao ano, que seria um mal menor. Se eu ainda reduzir 25% do IPI, seriam mais 20 bilhões de reais, mas aí seriam 10 bilhões meus e 10 bilhões dos estados e municípios. Isso elevaria o custo total para o governo federal para 27 bilhões, que representam 0,2% do PIB. A proposta do Senado, que propõe a criação de um fundo para a redução de tributos dos combustíveis, do botijão de gás, da energia elétrica e até de passagens de transporte público urbano para idosos, independentemente de a pessoa ser rica ou pobre, tudo ao mesmo tempo é uma bomba fiscal, alertou Guedes. Diz ele, seu custo poderá chegar a 110 bilhões de reais ou mais. Esta proposta tem o potencial de anular todos os ganhos que ela busca pelo potencial que tem de provocar uma alta do dólar com reflexos nos preços dos combustíveis. É uma insensatez, alertou Paulo Guedes. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão mais uma vez pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.